Por favor, nessa mesma linha, governador, falando sobre política econômica do governo federal um pouco agora. O governo federal, para enfrentar a inflação, tem dito que vai liberar crédito para o consumo, para as pessoas. Pelo visto, o senhor tem uma política não keynesiana, né, de visão do Estado na economia, uma política de mais ajuste fiscal, regular a lei da oferta e da procura através do ajuste fiscal e não da liberação do consumo, né? Porque o governo federal diz que vai dobrar a aposta, que consumir é bom, que isso gira a roda da economia. Então, qual a visão do senhor em relação à política econômica e o problema da inflação, que é um problema concreto hoje? Bom, sem dúvida, se você não tiver um equilíbrio das contas, o Estado, né, o poder público, o governo federal, a União nesse caso, ela tem que se financiar de alguma forma. Ela vai, né, você tem uma trajetória de dívida pública, você tem uma trajetória de déficit que é ruim. Para mim está muito claro que é sobre a expectativa em relação ao futuro, por isso que é muito mais sobre a trajetória do que os resultados no curtíssimo prazo. Você conseguir apontar uma trajetória em que você traz o gasto público para o que o bolso do contribuinte é capaz de suportar, porque invoco aqui a Margaret Thatcher, que dizia: não existe dinheiro público, né? O dinheiro é do pagador de impostos. Então, esse dinheiro está vindo de algum lugar. Se a União não tem apetite para ajustar as contas, ela vai buscar se financiar, ou através de aumento de impostos, e a carga tributária no ano passado teve um aumento, né, de 30% para 32,4%, muito em função do peso da arrecadação federal. Então, mais da riqueza gerada pela população está sendo demandada para financiar os gastos públicos. E isso não é suficiente. O pior de tudo é isso, porque a União ainda precisa buscar, a partir de emissão de títulos, a capacidade de se financiar, e isso significa irrigar na economia com recursos que circulam sem ter uma correspondência na economia real da capacidade de produção, e isso naturalmente vai gerar inflação. Sem dúvida tem um erro na minha visão aqui de condução, que em algum momento pode trazer problemas ainda mais graves para o Brasil. Alguma crise está contratada, né? Porque você tem essa pouca disposição de ajustar as contas públicas. E quem vai pagar a conta sempre é a sociedade. Não existe, como eu disse, o dinheiro público. Então, quem é que paga a conta no final? E não dá tempo de fazer esse ajuste até a eleição, né? Tem isso também, né? Não parece... Já não é da natureza do Partido dos Trabalhadores fazer esses ajustes. Menos ainda há um ano de uma eleição que parece ser muito difícil para o presidente, né, da República. Então, talvez... O meu receio, né, é que para o Brasil estejam fazendo a mesma coisa que aconteceu no primeiro mandato da Dilma. Ou seja... Na verdade, o que aconteceu lá na trajetória, se for recapitular? Mandato de Lula II, o segundo mandato Lula, enfrenta aquela crise de 2008, né, uma crise internacional, e ele faz o chamada política anticíclica, botando recurso para que a crise fosse menor. E até, assim, de uma maneira extraordinária, você pode até considerar que faça sentido, né? Na pandemia, por exemplo, teve que colocar recurso, né? Isso no Paulo Guedes. Então, não tem, assim, de uma maneira extraordinária, ter que colocar recursos é compreensível. Mas não tem como sustentar isso por algum tempo. O que aconteceu? Vem o mandato da Dilma e ela dobra a aposta. Isso. Libera mais crédito subsidiado, faz financiamentos altamente subsidiados pelo Tesouro, né? O governo pagando as pessoas, pagando o caminhão do caminhoneiro, né? Pagando muitas linhas subsidiadas. E o país não aguenta aquilo, mas eles precisavam levar até a eleição, conseguiram levar para a eleição de 2014, e aí ela vem e tenta fazer um ajuste, depois já é tarde demais e o país quebra e enfrenta 2 anos de recessão profunda, 2015 e 2016. Então tem um pouco de receio de que nessa dobrar a aposta, vão levando, talvez seja o suficiente para fazer o governo chegar competitivo ali em 2026 e a gente ter uma competitividade do presidente, mas a um custo, né, contratado do déficit das contas públicas que vai gerar um prejuízo para a população em algum momento. Eu torço, né? Eu acho que o ministro Fernando Haddad até tenta fazer algumas medidas adequadas, mas acima dele tem uma visão política que prepondera, que não, tem que bota dinheiro na mão das pessoas e vamos embora até a eleição, né?